E quem sou eu? Oliveira, por favor, então pra gente encerrar. Pessoal, segundo dia, né, desse evento, eu fiquei vendo ali as coisas e imaginando, né, pensando. Nós estamos, eu, né, pessoalmente, tem 1 ano e 3 meses que eu saí do operacional, da ponta da linha, das escalas do aeromédico, lá da USA 20, e para esse desafio que eu fui convidado e convocado aqui para o SAMU, arrumei um monte de gente maluca aí que para dividir, né, essa... Hã? Não, para esse time todo aí, né? Para o SAMU, nós estamos aí fazendo 17 anos, né? Quase entrando na maioridade. Falar que não é um serviço que evoluiu e que tem alguma entrega durante esse tempo todo, não tem como dizer, né? A gente foi fazendo, as coisas foram acontecendo, mas muito baseado naquela... uma joia, algumas pessoas devem saber disso aí, do NHS, né? Na hora sai. E sai, realmente sai, mas com qual grau de qualidade, qual grau de segurança, qual grau de envolvimento que é o QSE. Né? Há 1 ano e 3 meses atrás, conversando com algumas pessoas e identificando nosso histórico, o orgulho que a gente tinha do macacão e a nossa responsabilidade para a sociedade, né, que agora mais do que nunca, o número 192 ele representa, né, a esperança e socorro para quem está precisando, independente de quem seja, né, recém-nascido, idoso, acidente, qualquer causa. E hoje nós já estamos coroando hoje com o segundo evento. Quer dizer, 1 ano e 3 meses a gente fazendo o segundo evento. Naquela época eu tive, logo no começo também, uma reunião com o secretário de saúde, falando de algumas coisas, e Sara estava presente, né? Foi muito dessa conversa, me chamou lá pro... Acho que eu posso falar, né? Me chamou lá para me apresentar e falar da mudança que a gente estava propondo do sistema, e no final eu acabei ouvindo feedback. Não, feedback. Foi aquilo que ele falou, né? E eu fechei minha apresentação, ele falou o que ele tinha que falar, e a minha resposta para ele, nós estava presente também, falou assim, ó, o senhor falou foi um feedback baseado em percepções, né? E eu não sei falar desse jeito. Eu sou médico, mas parece que eu pedi engenheiro, eu gosto de falar com fatos, dados e números. Né? Então, assim, da próxima vez que a gente voltar, eu volto aqui com números, fatos e dados. O senhor falou muita coisa que eu concordo, algumas não, então, enfim. Desde lá a gente tem trabalhado nisso. Falei também no primeiro dia aqui, quando abriu o evento, falei, ó, a gente tem uma fotografia, que eu lembro primeiro, né, que é SE, que ela é uma fotografia que a gente via, a gente tem trabalhado nessa fotografia. Hoje, que foi na abertura, né, segundo o TSE, eu falei, a gente já tem uma segunda fotografia. Quando eu olho para ela só a fotografia, ela é injusta, porque eu vejo a quantidade de coisas que a gente tem que melhorar. Mas quando eu olho o filme, eu vejo o esforço de cada um. Tem quem atende o telefone, que era em torno de 5, 6 minutos para ele fazer a identificação correta de nome, endereço e aonde chegar, que hoje ele faz isso em 1 minuto e meio. Né? O Arnaldo falou em algumas questões aqui. Nós temos resposta de 35, 40 minutos para chegar, dependendo da ocorrência, hoje 16 minutos, contando com a hora que o telefone toca e a ambulância está no local. Para quem está esperando, eu sei que é uma eternidade. A gente tem ainda na fotografia muita coisa a melhorar. Mas vendo o segundo TCE nesse formato, já tendo pessoas que vieram aqui falar, como se falaram na primeira parte, falando das linhas específicas de cuidado, trauma, AVC, infarto, agora nessa segunda fase, voltando mais para a segurança, assim, eu fico muito orgulhoso, satisfeito. Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês aqui, que vocês trouxeram experiências diferentes que são... a gente tem como assimilá-las e trazer de alguma forma para a gente. Cabe agora a gente, depois que a gente vê algumas coisas nesse sentido, a gente fica doido para voltar para a sala ali daqui a pouco, né? Se puder, eu ia começar agora, mas minha cabeça fica cheia de ideia. Mas amanhã, vocês me aguardem, a gente começa a rabiscar algumas coisas para poder seguir em frente no caminho. Lembrar a todos, né, do que é o QSE, que nós tem um foco muito grande, como foi dito também, na questão do tempo-resposta. Né? A gente fica nesse limite aí do tempo-resposta e na qualidade. Se a gente faz as coisas muito rápido, a gente perde qualidade. Se a gente faz com muita qualidade, a gente perde tempo-resposta. Então a gente tem que olhar tudo isso. E trazendo esse QSE, que é a qualidade, a parte da segurança, para a gente, do paciente, das equipes, dos nossos processos, e do envolvimento, que é a terceira palavrinha que está ali, porque a gente
gente fala muito do SAMU, é o 92 e tal, mas o SAMU é a gente. Nós estamos aqui, são as pessoas, e se não tiver envolvimento de todo mundo, isso não vai acontecer. Quando eu olho do ponto de vista de gestão, de onde a gente está, de onde a gente caminhou, nas análises mensais que eu convido a todos para conhecer os visitantes e até para poder sugerir novidades, e para todos os colegas de Macacão, ver o que a gente fez e nas análises que a gente faz, que não tem como aquele resultado sair de uma pessoa. Não tem como a gente só olhar para aquilo ali e não observar, a gente pode fazer isso, melhorar, dentro de uma mudança de cultura, que é o que se espera também. 16 anos, 17 anos de SAMU, essas mudanças de cultura não vêm da noite para o dia, a gente sabe que não é fácil, mas aos poucos está conquistando. Pois é. Mas eu fico satisfeito porque dentro da experiência que eu tenho de gestão de outras coisas, e eu esperava que isso fosse demorar um pouquinho mais, mas acho que por causa da experiência de trabalho, isso foi mais rápido, por causa da ajuda e do envolvimento de todo mundo. Então, estão todos de parabéns. Não tem perguntas, era para moderar a pergunta, não sei se alguém tem. Mas muito obrigado, de coração mesmo. Espero contar com vocês num trabalho duradouro e no próximo ano também. Tem algumas novidades, depois não sei se já pode revelar, mas enfim, é isso. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Desculpa pela questão do tempo, mas a chuva atrapalhou, nós tivemos alguns contratempos. Obrigado pela. Espero que vocês compreendam essa questão do tempo também. A oportunidade de melhoria para o próximo. Muito bom. Gente, a gente tem tanto para falar e tão pouco tempo, né? Realmente são fotografias diferentes. A gente se orgulha de ter tido essa experiência juntos aqui. E a gente sabe que quem viveu sabe que foi uma caminhada, um passo de cada vez. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas está tão longe. Mas se a gente não der o primeiro passo, não começa. E a gente está conversando muito sobre isso, né, na equipe, na gestão, individualmente. A gente tem os momentos de diálogo. E esse evento, cada vez mais, a gente está vendo que está ganhando corpo. E esse é um sonho que a gente realmente tem, de fazer a informação, esse tipo de mentalidade, a questão da cultura, né, a forma como fazermos aqui, seja realmente difundida, que seja a melhor forma de todas, né? É o melhor que a gente quer, o que a gente espera o melhor não só para a gente, como trabalhadores, mas também para os nossos pacientes, que são os principais envolvidos na nossa missão. Sarinha, por favor, vem aqui. Nesse momento eu vou começar a fazer agora as gratidões, né, os agradecimentos à gestão Oliveira, por ter nos proporcionado liberdade, atuação, autonomia de decisão, junto na maioria das coisas a gente consegue tocar nossas próprias pernas, mas sem o apoio da gestão realmente a gente não conseguiria fazer o que está fazendo até esse momento. E tem junto a ele, claro, um grupo de pessoas que são fantásticas aqui, como o Oliveira falou, um bando de doido. De vez em quando a gente sai muito doido daquelas reuniões. Mas são uma chuva de ideias, é um ambiente muito bom. Isso é muito interessante. E a gente sabe que a gente não é sozinho, né? A gente não é uma ilha. E a gente sabe que na saúde, por ser um sistema complexo, por ser um sistema que tem que viver em rede, a gente interdepende um do outro, não só externamente, mas internamente ainda mais. A gente é um time. E muitas vezes nosso time é composto de 2 pessoas. Então é aí que tem que se apoiar mesmo, né? Se um falhar, já tem 50% de probabilidade de dar errado. Então realmente a gente tem que buscar realmente se entrosar cada vez mais e conseguir fazer o melhor. Então, Arnaldo, coordenação médica, Thiago Bissoli, responsável técnico. Eu queria que vocês viessem para cá um pouquinho rapidinho. Enquanto a gente eu vou falar também a Sarinha, ela, como nossa representante na CESA, né, que gerencia a regulação no Estado, ela tem um papel também diferenciado. Já falei com ela, desde o momento que ela entrou lá, ela foi uma porta nossa dentro da secretaria, né? Uma visão diferente. A gente tinha experiências, às vezes, de falta de diálogo, não conseguimos passar o que a gente fazia, parece que faltava um pouco de compreensão disso tudo, né? E agora com a Sara lá, que já foi samuzeira, que sabe o que é um sangue azul, é o nosso termo, né? Vocês não conhecem, né? Samuzeiro, né? Pois é. É o guerreiro samuzeiro, né? Não, o tal do bolo de porco não pode. As piadas internas estão começando a aparecer. Enfim, Sarinha, ela tem nos dado muito apoio, mas também nos puxado muito a orelha, né? Que ela tá brava, essa menina.
mas é pelo bem de todos, né? É pelo bem do sistema, e isso realmente tem que ter pulso, tem que ter disposição, tem que ter energia, tem que ter muita competência para poder tocar uma situação complexa, ainda mais na situação de urgência e emergência no nosso estado. Né? Qualquer situação é complexa, mas na urgência e emergência, que o tempo conta muito, tem que ter tomado decisões rápidas, resolver pelo menos o tempo todo, 24 horas, dia e noite, realmente tem que ter um apoio psicológico muito importante, tá, Bruna? Pessoas estão por trás disso, e pessoas sob pressão, é o tempo, N ambiente e tal, né? Enfim, não vou ficar falando, delongando muito. Sarinha, obrigado mesmo. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ela, nesse momento. E ela quer relatar um pouquinho aqui das ações. Vamos lá, acho que a maioria me conhece. Os novos acho que não me conhecem, né? Mas eu fui do SAMU, meu nome é Sara. Deixa eu subir, né, gente? Que eu tenho 1,5 m, pelo amor de Deus. O salto ainda não ajuda. Meu nome é Sara, né? Fui colega, estou revendo alguns colegas que há tempo eu não via. Fui do SAMU. Há 1 ano e meio eu sofri o desafio de sair do SAMU e abraçar aí. Eu falo que é esse propósito de Deus na minha vida, né? Que é cuidar do SAMU na secretaria. E aí nós assumimos, em julho de 2021, o NERUI, né? Quando eu optei por sair do SAMU, foi uma decisão difícil, mas alguma coisa dizia que eu precisava alcançar outros caminhos. Na verdade, quando eu saí do SAMU, não imaginava nunca que eu iria para a secretaria. Carol me lembrou muito bem hoje. Você não disse que ia desacelerar, terminar a sua especialização, engravidar? Pois é, Carol, eu menti para mim mesma. Assumi o NERUI e aí começamos esse desafio. Todos aqui sabem o que é o NERUI? Não? Então nós vamos finalizar aprendendo o que é o NERUI, que é o SAMU, né? O NERUI. O NERUI, ele é um núcleo, né, regulamentado pela Secretaria Estadual de Saúde, em diário oficial, publicado em 2016. Ai, Jesus. Que compete o NERUI? Compete ao Núcleo Especial de Regulação às Urgências e Emergências, NERUI, dentre outras atribuições correlatadas e complementares à sua área de atuação. O que significa isso? Se nós somos um núcleo que regula a urgência e emergência, o que compete a gente? A regulação da urgência e emergência. UPAs, PAs, HPPs, portas de referência pré-hospitalar, todo o processo de regulação que é regulamentado dentro da secretaria de acesso dentro da urgência e emergência, o fluxo é passado e pactuado e organizado pelo NERUI junto à Subsecretaria de Regulação da SES. Executa toda a operação do SAMU 92 e ao acesso à rede da urgência e emergência. Onde o SAMU não foi implementado no estado, ele faria parte da complementação da rede. Só que aí, nós, quando assumimos o NERUI, tínhamos uma expansão já em início. Uma expansão feita politicamente por um processo de acesso dos pacientes, mediante uma pandemia e uma necessidade do recurso chegar aos pacientes, em que, até então, ninguém que tinha trabalhado no SAMU 92 tinha assumido esse processo. Não sabiam fazer o processo SAMU 92 assistencial e de regulação. Chega quem? Sara. Para esse desafio enorme, dentro de um processo ainda de pandemia vigente, num processo de expansão para municípios, onde não sabiam nem o que era o SAMU ainda, nem atender ao SAMU, nem fazer a operação do SAMU. Vamos aceitar esse desafio, né? Em julho de 2021, já tínhamos 96,7% do SAMU no estado. Quando assumimos o desafio, tínhamos muito problema com relação a acesso, a diálogos, a conversa, a dar o apoio à Secretaria Estadual de Saúde. Eu brinco que existia a CESA e existia o SAMU.
A Sara, né, que gosta de conversar pouco, todo mundo já sabe, né? Começa a entender tudo, começa a buscar apoio, começa a buscar ajuda, mexe de lá, mexe de cá, e a gente começa a trazer uma nova visão para a Secretaria do que é o SAMU. Nós apresentamos à Secretaria Estadual de Saúde o SAMU de verdade. Aquele SAMU que não é só que diz não e não faz, aquele SAMU que está aqui para fazer a assistência, aquele SAMU que realmente quer dar o acesso correto ao paciente, aquele SAMU que é SAMU, e não o SAMU que a César conhecia. E aí, novembro desse ano, nós conseguimos, mediante a todo o processo de diálogo, todo o processo de acesso, toda a reconstrução do entendimento que era SAMU 192, o que é regulação SAMU 192, o que é acesso a um tempo dependência, entender que era SAMU 192. Plantamos a semente, porque nós não chegamos nem à metade do que a gente ainda precisa. Mas, com todas as dificuldades que hoje a gente ainda tem, de entendimento municipal, estadual, político, porque como somos uma instituição federal, administrada em vínculo bipartite, sempre é importante a gente entender os nossos processos políticos, para a gente entender, às vezes, algumas demandas que chegam até a gente. Então, nós, SAMU, somos uma portaria federal com uma administração pública estadual e com coparticipação municipal. Então, nós temos 3 partidos políticos que regem, junto ao Centro de Regulação SAMU, todo esse processo que acontece. Então, não é só a Sara ligou, a Sara mandou fazer, a Sara isso. A Sara é o nome mais rola nessa central de regulação, gente. Não é que a Sara ligou, é porque antes da Sara ligar, um desmoronamento de cima para baixo já aconteceu, a Sara tentou resolver, e aí a Sara veio aqui só com um pedacinho, agora me ajuda? É assim que acontece. Então, esse desmoronamento para cima, você pode ter certeza que outras pessoas já foram passadas por filtro para chegar até vocês. E aí agora, nós somos um estado 100% coberto com o SAMU 92. Estamos agora começando a ensinar o que é o SAMU, né? Porque nós aqui, no centro regulatório, eu falo nós, né? Porque eu saio do SAMU, mas o SAMU não saiu da minha vida nem um dia. Então, nós, né? E aí, estamos ensinando a população, aos médicos, aos municípios, aos SAMUs consórcio, o que é o SAMU 92. Porque, como de responsabilidade, conhecimento é propagado. E quem tem mais conhecimento sobre o SAMU? Nós, com 17 anos de formação. Então, não adianta a gente exigir de quem começou há 1 ano e meio a 2, aquilo que tem 17 anos sendo construído, né? E aí, um pouquinho da nossa história dentro do NERUI. Fizemos, né? Nesse processo que também, muitos aqui, não são da época. Deixa eu contar uma historinha. Eu fui reprovada no SAMU pelo Alexandre Bittencourt, tá? Tá? Minha primeira prova no SAMU 92, em 2012, Alexandre Bittencourt falou assim, você é muito boa, mas eu vou esperar mais um pouco, daqui tanto tempo você volta. Como eu sou teimosa e eu não desisto do que eu quero, estudei e voltei com 6 meses. Ele estava quase saindo. Você estava fazendo, você que fez a minha entrevista. E aí eu entrei, né? Então, dessa vez eu consegui. Alexandre não me reprovou, tá? E aí nós fizemos a regionalização. Isso aqui foi um novo ganho também para o processo de regulação. Porque nós, antigamente, aí, Nasso, que regulava comigo, a gente fica assim. Se vocês acham que hoje é difícil, alguns anos atrás era muito pior, porque não existia regionalização, não existia grade, não existia referência. Então, era feito aquilo que o SAMU conhecia de pactuação de boca, entrava. Quem estava regulando, doutor Oliveira dessa época, Nasso, eu também, largava o telefone, assumia a 10 e, ia atender.
largava o telefone, assumia o aeromédico, que ainda estava naquele processo de organização. Então, quem olhar para trás e dizer que o SAMU não teve um passo de avanço, precisa conhecer a história de 10, 5, 17 anos atrás, para a gente poder entender que realmente nós estamos num processo de elevação diferenciado. Nós tivemos, nesse processo de regionalização, a criação de todo o processo de mapeamento da rede da urgência e emergência, das portas e, consequentemente, do acesso, né? Com isso, cada região teve seu acesso. Então, há 5 anos atrás, um trauma que estava numa ambulância desse tamanhozinho, que vinha sacudindo até o Jaime, que chegava lá, todo quebrado, gaspiando, isso não acontece mais, né? Agora, cada um tem sua regionalização, seu processo e seu acesso, né? Isso daqui se chama regionalização da urgência e emergência, PDR, tá? Dentro do processo de integração do SAMU, nós tivemos um ganho, que nós fomos um dos estados selecionados a fazer o treinamento de múltiplas vítimas. Temos a honra ainda, inclusive, de ter um membro, né, do NEP no Ministério da Saúde. E aí, nós tivemos nisso o incidente de múltiplas vítimas feito pela Força Nacional do SUS aqui, onde alguns puderam participar. E agora estamos implementando para 2023 a nota técnica realmente do processo da Força Nacional do SUS aqui no Espírito Santo. Deve estar sendo publicada agora no início de 2023. Tivemos o ganho, né? Assim, para mim, incomparável, da equipe Nota E, que hoje, então, fez toda a diferença. Sexta-feira fez toda a diferença no nosso dia ruim, né, que foi sexta-feira dentro daquele incidente, e onde a gente tem conseguido levar o acesso a todos do Estado do Espírito Santo. E aí, consequentemente, esse ano, nós conseguimos também algo que era um sonho, pelo menos a parte administrativa, que foi a habilitação e a qualificação de todo o centro regulatório e as ambulâncias da provedoria da Secretaria, junto com a Santa Casa e a Secretaria. Hoje, vocês são um centro licenciado e habilitado pelo Ministério da Saúde em 100%. Né? Essas são as ambulâncias novas, que estão ganhando plaquinha, que estão ganhando registro para poder ser liberada para vocês. Toda a frota até o início do ano que vem será trocada em nome de Jesus. E aí, estão lá no pátio só organizando. E, além disso, essas já estão aqui, mas tem as outras que vão vir do layout, que nós estamos indo para São Paulo essa semana terminar, né? E, além disso, tem a TR, né, que está aí para trocar o restante, onde a gente está fazendo a fase final de layout e tudo mais, para poder vir também. Então, hoje, a partir de 2023, vocês receberão verba federal para poder serem também custeados pelo Ministério da Saúde e governo estadual. Nisso tudo, eu, samuzeira, careca, porque eu perdi meu cabelo todo, né? Aqui foi um atendimento, eu lembro perfeitamente, de uma criança que a gente pegou engasgadinha e depois ela não conseguia ficar na maca, a mãe estava muito apavorada. Eu na Usa 20, que não é preguiçosa, é a melhor, tá? Calada vez, que tomava atendimento às 18h50 pelo Arnaldo, que era o meu supervisor na quarta-feira. 10 anos de SAMU, eu recebi, né, a plaquinha com meus pais, quando nós fizemos 10 anos, né, teve a homenagem na Assembleia, e aí eu entrei, né, tive a gratificação de ser uma das homenageadas, e ali, na Força Nacional, com o nosso subsecretário de Regulação, o Cleikson, né, famoso Kim da Saúde, a Alessandra Berton, que é a nossa gerente, o nosso secretário, né, do Ministério, que esteve aqui presente, eu, nossa gerente administrativa hoje, que é a Débora, que também fez parte do SAMU, e hoje ela é meu apoio administrativo em tudo lá, nossa chefia, e as meninas do apoio técnico do subsecretário. Essa é a nossa subsecretaria de Regulação e Acesso, tá? Por que eu trouxe isso aqui?
para mostrar que nada disso tudo seria atrás se eu não tivesse isso aqui, ó, experiência. Então, assim, para a gente conquistar, para a gente estar lá na frente, sendo todo o processo para conquistar para vocês, eu tive que entender na pele o que é ser SAMU. Eu tive que ser SAMU. Então, eu fui SAMU, eu sou o SAMU e eu estou lá representando o SAMU, dentro de um processo político e assistencial, mas fazendo parte de todos vocês. Então, isso tudo é para mostrar que, em 1 ano e meio, de todo o processo que a gente quis trazer de mudanças e de melhoria, nós estamos começando a colher o fruto do processo, graças a todos vocês. Porque, claro, sem vocês a gente não estaria fazendo nada. E o que a gente pede para 2023 é que vocês continuem apoiando a gente para que as conquistas que nós temos descritas e almejadas funcionem. Tá bom? Obrigado, Sarinha. Assim, eu tô angustiado com o tempo, tá, gente? Desculpa. É triste, a gente tem tanta coisa para dizer, tanta coisa para agradecer, mas a gente realmente tem que cumprir um tempo, né? Que senão a gente realmente complica a vida de vocês e a nossa também. Infelizmente, algumas, né? A doutora Daniela já saiu, ela teve que sair por causa de compromisso, a Bruna também saiu, o Major também saiu, mas todos deixaram a gratidão, ficaram felizes de estar aqui e se mostrar à disposição de voltar e trazer mais coisas com a gente também. Eu quero convidar o Alexandre também para vir aqui, por favor. Eu quero entregar nesse momento uma lembrança singela de participação, que eu já entreguei aos outros que foram mais cedo, tá? E aí, Alexandre, isso aqui para quando você for tomar um cafezinho, né? Lembrar da gente aqui. Obrigado. Denilton, por favor, também. E aqui atrás tem uma frasezinha que a gente colocou que eu acho que a gente ouviu bastante hoje aqui, né?